Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha em curso, em que há um partido que é formado basicamente por herdeiros dessa corrente política. Já que agora, né, segundo Flávio Dino, chamar de fascista e nazista já não é mais crime, entendeu? Agora tá liberado, tá podendo, entendeu? Então, eu vou dizer uma coisa, uma ação fascista do MST, né, atacando a sede de São Paulo. O MST vandaliza a sede do PL em São Paulo. São informações aqui do Vista Pátria. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente ver. O MST vandaliza a sede do PL em São Paulo. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra vandalizou a sede do PL em São Paulo nesta quarta-feira. Eles utilizaram tinta vermelha, lama e ovos para atacar a sede do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em boletim de ocorrência foi registrado pela legenda. Ao menos 30 pessoas desceram de uma van e começaram o ato de vandalismo. Segundo o próprio MST, em seu site oficial, a ação, abre aspas, teve o objetivo de denunciar a atuação do partido e de outras siglas de direita na aprovação do pacote da destruição, conjunto de leis que buscam flexibilizar a legislação ambiental. A Polícia Militar foi acionada para evitar confrontos e normalizar a situação. Com registro de ocorrência, a Polícia Civil deve abrir um inquérito para investigar o caso. O segundo passo será identificar os militantes envolvidos. De acordo com testemunha, os integrantes do MST que participaram do ataque estavam com os rostos cobertos. Olha só, tática de bandido, né? Ainda não há estimativa de prejuízo. O arcabouço que o MST chama de pacote de destruição é composta por 25 projetos de lei e 3 propostas de emenda à Constituição. De acordo com o grupo, muitos deputados que defendem a proposta fazem parte de legendas conservadoras, como o PL, que ainda mantém em sua agenda uma atuação em função da destruição ambiental. Eu imagino, né, as pessoas acordando, né, todos os dias, assim, como posso destruir o ambiente hoje, né? Entendeu? Acho que é desse jeito que eles veem, né, os deputados do PL, etc. Né? Assessor e advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, se manifestou nas redes sociais chamando a ação de ato contra a democracia. É inadmissível e inaceitável o ataque que sofreu a sede do Partido Liberal em São Paulo. É um ato contra a democracia, é um ato contra a ordem democrática do Brasil. Faça de forma energética investigar e punir os responsáveis, criticou, né, o Fábio Weingarten, que é boa sorte tentando identificar quem fez isso aí, porque na verdade, pessoal, vale lembrar que MST não é uma organização no sentido estrito, porque MST não tem um CNPJ. MST é tão oficial quanto o PCC, quanto o Comando Vermelho, entendeu? Não tem o CNPJ do MST, não tem uma pessoa jurídica que você pode responsabilizar, né, pela ação dos seus pares, dos seus integrantes, né? Não existe isso. Então, não existe essa... E não só não existe, como o nosso poder público, né, não faz questão de traçar uma linha de ação entre pessoas que são notoriamente líderes do MST e ações tomadas pelos seus correligionários, pelos seus subordinados dentro da organização. Volto a dizer, essa organização extraoficial, que é, né, uma organização terrorista de fato, né, uma militância fascista de fato, né, militância fascista de fato, né. O MST hoje age como as SA, né? Como as SA da época do moço do bigodinho lá. Valéria Bernardo, talvez se nada mais pode ser tirado disso, né? Pelo menos que fique evidenciado o caráter fascista do MST, né? Olha, eu espero que uma hora dessas realmente seja evidenciado o caráter fascista não só do MST, mas como também de toda a esquerda que deseja calar o debate de outro espectro político, seja ele qual for que discorde de sua
forma de visão de mundo. Este é o ponto. Entendeu? Porque o MST é apenas um braço, e devidamente armado, mesmo que ilegalmente, de acordo com nossas leis, é o braço armado de toda a revolução que existe aqui no Brasil, que eu sempre reputo que é o braço armado para implementar o plano quinquenal de Stalin, como aconteceu na Ucrânia, e exatamente como deu muito errado lá para a população, para o cidadão de bem, dará errado aqui, e a gente já está vendo isso nos resultados, por exemplo, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, mesmo com o agro todinho dizendo que a gente não precisa de arroz, o governo está lá se colocando para importar arroz, mais de 7 bilhões de reais para importar um arroz que é agricultado fora dos padrões exigidos do agro brasileiro, com utilização de defensivos agrícolas que aqui, se utilizar, é crime, o agricultor vai preso, uma coisa absurda. E quem é que está encabeçando este pregão eletrônico é a Conab. A Conab, que é responsável, teoricamente responsável de fato, mas não é de verdade, porque não tem CNPJ, mas a Conab é totalmente ligada ao MST. Então, isso é gravíssimo, demais, entendeu? Então, o MST foi vandalizar a sede de um partido político, por quê? Qual foi o que justifica a depredação de patrimônio público de um partido político que, só por uma grande coincidência, é de um espectro político oposto e contrário ao poder atual no Brasil, ao que está no poder atual? Então, assim, de todas as formas, a esquerda está por trás disso. Então, eu realmente espero que, num dado momento, fique provado e comprovado, sem nenhum restolho de dúvidas, que a esquerda é que cria organizações, entre muitas aspas, né, porque não é uma organização oficial, organizações como o MST. Então, eu espero que chegue um momento que não reste dúvidas para a população brasileira de que, se existem supostas organizações manietadas e cooptadas e totalmente financiadas, trazendo muito prejuízo para a população brasileira como um todo, elas são aparelhadas desta forma e criadas desta forma para atender à agenda do espectro político da esquerda, que não admite o debate. Ou eles partem para o cancelamento ou para a violência. É isso. Perfeito, perfeito. Queria um segundo a sua atenção aqui para dizer que nós aqui do Ligando os Pontos estamos apoiando a rifa da Casa Provida Santa Diana Beretamula. A Casa Provida tem como objetivo acolher mulheres grávidas em situação de risco, mulheres grávidas em situação de rua, em situação de precariedade, em situação de carência. Essas mulheres gestantes muitas vezes estão sofrendo abuso de parentes, abuso de companheiro, ou até mesmo abuso emocional vindo daqueles grupos, né, que querem fazer com que essa mulher pratique uma violência contra o seu próprio filho. Todas essas pessoas estão agindo contra essa mulher e contra a vida do seu bebê. A Casa Provida Santa Diana Beretamula acolhe essas mulheres, dá para elas um local para viver, dá para elas alimentação, assistência médica, assistência social, assistência espiritual e psicológica também, tá certo? E tudo isso só é possível com a sua ajuda, com o seu empenho em ajudá-los. Para você participar dessa rifa, é só você clicar aqui no link da descrição. Você participa, você ajuda a Casa Provida e ainda concorre a um iPhone 14 Pro Max de 1 TB. Isso mesmo, você concorre a um iPhone Pro Max ao mesmo tempo em que ajuda essa instituição a acolher mulheres grávidas em situação de risco. Nós contamos com a sua ajuda. Deus te abençoe.